estarmos juntos. Faz falta. Nesse tempo que nós tivemos distantes pelo isolamento social, estive orando por vocês, para que Deus estivesse falando, trabalhando e fortalecendo o coração de cada um. É um desafio que nós temos constantemente, de estarmos na presença de Deus e permitirmos que o Senhor ministre a cada um de nós e fale ao nosso coração. Que esse tempo seja um tempo de qualidade, um tempo de comunhão, que não seja somente aquela coisa da religiosidade. Eu tenho que ir à igreja, hoje é domingo, e eu tenho que ir ao culto. E já faz aquela cara de quem chupou limão azedo, né? Não, por favor. Mas a alegria de estarmos juntos. Então sinta-se abraçado. Que eu possa te abraçar aqui, virtualmente, Que todos se sintam abraçados e queridos, porque esse é o nosso desejo, estarmos na casa do Pai e sermos fortalecidos e fortalecidas pelo Senhor. Que bom ver o Mauro aqui com a gente. Vencedor, hein, Mauro? O Mauro passou pelo Covid, tá aí, firme e forte, graças a Deus, que bom, que bom. Oramos muito, Mauro, para que Deus estivesse ministrando a você e te sustentando nesse momento difícil. Depois você conta para a gente a experiência aí, como é que foi passar pelo vale aí, Domingo passado eu falei sobre uma temática que é a questão do medo. E muitas vezes nós temos que enfrentar o medo, as dificuldades do medo. E hoje eu queria dar sequência ainda a essa temática, mas falar sobre uma outra perspectiva, o medo de reconhecer os erros, o medo de enfrentar aquilo que deu errado. A gente tem uma tendência natural de dizer, quando as pessoas nos perguntam, como é que vai, Carlinhos? E a gente responde, vai tudo bem, pastor. Mas não vai nada bem, Na realidade, no feijão com arroz, não vai nada bem. A dificuldade é presente, E essa dificuldade a gente acaba aprendendo com ela. E vai mascarando. E isso vai trazendo consequências para cada um de nós. E eu queria, essa noite, a gente pensar juntos aqui um pouco sobre essas questões que desafiam a mim, a você, a nos depararmos com os obstáculos, com as dificuldades, com aquilo que fizemos e deu errado, e vencermos. Superarmos, projetarmos isso mais adiante. Eu saúdo aqueles que estão nos acompanhando pela internet também. Nós estamos sempre gravando as nossas mensagens pela internet, tem o nosso canal do YouTube. Você pode acessar lá na Igreja Sal da Terra Geneve, e aí você vai ver todos os nossos sermões, mensagens. Durante a semana a gente está gravando os salmos. A ideia é que, ao ouvirmos um salmo, isso nos fortaleça no meio da nossa semana. Toda quarta-feira sai um salmo. Um textinho curtinho, Marco? Curtinho, 3, 4 minutos. Eu estou me restringindo para calar a boca, entendeu? Difícil o pastor falar pouco, Mas estou me restringindo para falar pouquinho e sermos objetivos. E hoje eu queria pegar um texto com vocês, que é um texto clássico. Hoje você não vai ser judiado. Não vou dar assim a Zacarias, não vou dar nenhum texto assim que você fala, onde está isso na Bíblia, Gênesis. Gênesis capítulo 3. Com certeza você já leu esse texto. Gênesis capítulo 3, versículo 1 até o versículo 12. Diz assim: Ora, a serpente
que era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher, olha só o papo cabeça aqui, né? Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, olha que coisa bem romântica, né? Bem nostálgica, à tardinha, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Respondeu o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Deus perguntou-lhe mais: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Ao que respondeu o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me a árvore e eu comi. Até aqui. Amém? É interessante nós entrarmos nessa perspectiva, porque cada dia mais eu percebo que seguir a Jesus é um fascinante desafio. A cada dia que passa, ser cristão, seguir a Cristo, não estou falando aqui de ir para uma igreja A, uma igreja B ou uma igreja C. Não estou falando aqui de ter uma religião. Estou falando do projeto de Deus para mim e para você de seguirmos a Jesus. Cada dia mais se torna mais difícil, um desafio, mas um fascinante desafio. Uma chamada de Deus para mim e para você, para que nós possamos enfrentar os nossos próprios erros, aprendermos com eles, aprendermos com aquilo que Deus tem para mim e para você na nossa caminhada cristã. E é interessante aqui, o texto de Gênesis é um texto que fala para mim e para você de uma infinidade de coisas que começaram a acontecer no coração humano. Nós falamos aqui do primeiro casal, da humanidade, uma lista de erros que a humanidade começou a incorrer e a gerar nessa sua caminhada, se afastando das promessas de Deus. E aqui, como nós olhamos para o texto, eu e você podemos nos enxergar, século 21,
aqui em Genebra, um outro contexto, mas a gente vai ver hoje que muitas coisas se repetem. A desobediência desse primeiro casal, Adão e Abraham, ou seja, a humanidade. No português, Adão e Eva. No hebraico é Adão e Abraham. Adão e Abraham, eles acabaram sendo testados. Aqui, a caminhada daquele que tem o coração sincero, a caminhada daquele que tem a ingenuidade ainda no coração, a caminhada daquele que quer fazer as coisas corretamente, fazer bem, fazer com carinho, fazer com propósito. Mas quem quer fazer as coisas corretamente vai ser testado, vai ser provado, vai ter que enfrentar os testes que são inevitáveis. E assim eu e você começamos a perceber um pouco de nós mesmos, da nossa caminhada, do nosso dia a dia. Embora o jardim tivesse sido criado de uma forma primorosa, fantástica, tudo estava disposto para a humanidade. Mas tinha um limite. Como tudo na vida, tem que ter um limite. Eu não posso ter tudo. Eu nunca posso oferecer tudo ao meu filho, à minha filha, mesmo que eu tenha condições de dar. Porque se eu der tudo, eu vou estar mal educando meu filho, mal educando a minha filha. E a vida não é assim. A vida é difícil. Na realidade, né, de segunda a segunda, a coisa é diferente. E se eu não educar corretamente, a vida vai educar, mas com dor, com dificuldade e com muita tristeza. Esse texto fala para mim dessa limitação, dessa proibição. Mas sabe aquela coisa que parece que nós só vemos aquilo que é proibido? Já diria Roberto Carlos, lá no Brasil, diz assim: tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. Infelizmente a gente é assim, né? Nós olhamos só o que é proibido. O que não pode é que eu sinto a vontade, o comichão, né, de fazer. O que eu não posso. Tem um texto de 1 Coríntios 10, versículo 23, diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu tenho que separar o que me convém. Como homem de Deus, como mulher de Deus, o que me convém fazer, o que me convém falar, o que me convém agir nesse momento. E é interessante aqui, a gente volta para o texto bíblico, diz que a serpente, no hebraico Neirreis, quer dizer simbilante. Neirreis é a serpente. Diz o texto que ela era a mais encantadora das animalias do Jardim do Éden. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, vai chamar essa serpente encantadora de outro nome. Ele vai dizer, e não é de se admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Paulo já chuta o balde, já chama a serpente de Satanás, dizendo que ela está se disfarçando em anjo de luz
para passar o rapa na gente. Pois a serpente, a mais sagaz dos animais, ela resolve travar um diálogo com a humanidade. E esse diálogo, ele acontece no meu e no seu cotidiano, naquilo que eu e você estamos fazendo. No meu trabalho, no seu trabalho, no círculo de amizades, aquilo que nós estamos comprando, aquilo que nós estamos fazendo. Todos os dias há um teste novo. Você e eu somos testados a cada manhã. E cabe a nós termos clareza do teste para passarmos no teste. Esse texto aqui vem falar para mim e para você sobre esses fatores que vêm influenciar a mim e a você nessa caminhada e nos ajudar a nós enfrentarmos o teste e não sucumbirmos ao medo de reconhecer que somos falhos, que somos pecadores, que erramos todos os dias. Paulo diria: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, este bem o faço. Ou seja, eu queria não fazer isso, mas eu acabo fazendo. Eu queria não falar isso, mas eu acabo falando. Eu queria não pensar isso, mas eu acabo pensando. E assim nós começamos a entender a nossa caminhada. O que diz esse texto para mim e para você essa noite? A primeira coisa que me salta aos olhos é esse diálogo da serpente com a mulher. O versículo 3 diz assim: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, mulher falando para a serpente, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. A serpente começa um diálogo e trava essa conversação com a mulher, para ver se a mulher está entendendo bem o que está acontecendo. Se ela tem uma boa visão da realidade, se ela não está fantasiando a sua realidade, se ela de alguma forma não está fugindo dessa realidade. E nesse diálogo, o que responde a mulher? A mulher não quer ficar atrás da serpente, então ela diz para a serpente: desse fruto que está no meio do jardim, dele não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Mas não foi isso que Deus disse. É uma interpretação de Eva. São as interpretações que eu e você fazemos no nosso cotidiano. São as interpretações que nós olhamos as circunstâncias e fazemos as conjecturas à luz daquilo que eu penso, aquilo que eu acho. E a serpente, então, aqui percebeu: opa, tem uma oportunidade. Vamos ter uma boa conversa essa noite. E é interessante aqui porque a serpente ela procurou, então, abalar a minha e a sua certeza aqui falando. A serpente aqui vem procurar abalar a fé, aquilo que realmente a serpente acreditava. Obrigado, Alessandro. A serpente vem travar aqui um diálogo com a humanidade, tentando nos desviar daquilo que é o propósito de Deus para cada um de nós. Nessa tentativa de desacreditar Deus, a serpente percebeu: opa, Eva não entendeu a mensagem. Ela já colocou aqui: nele não tocareis. Mas Deus não disse dele não comereis. Deus disse não comereis, mas não disse não tocareis. Eva poderia tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Não era assim um vírus que se tocasse ia ser infectado. Podia tocar, não podia comer. E aqui é interessante porque
nesse processo da serpente, a gente começa a ver as circunstâncias que nós, por interpretarmos mal, acabamos sendo enredados, acabamos entrando em situações complicadas. E a serpente aqui, ela leva Eva, leva o ser humano, leva a mim, a você, a desacreditar naquilo que Deus deu para mim e para você. Qual é a resposta da serpente? Certamente não morrereis. Ela começa a levantar a dúvida no meu e no seu coração. Em meio às circunstâncias que nós estamos bem, está tudo funcionando, nós estamos tranquilos. Mas quando vêm as circunstâncias adversas, quando vêm os problemas, quando vêm os desafios, o que acontece no nosso coração? Ah, Deus esqueceu de mim, Deus não está ouvindo minha oração, Deus não se importa mais comigo, Deus não sabe o problema que eu estou passando. São as dúvidas que começam a surgir no coração humano. E a serpente aqui vai trabalhando essas dúvidas. Eva era ingênua, Eva era inocente, Eva não é assim um oponente para enfrentar aquilo que está diante dela. Ela não quis ver Deus ficar para trás, então ela resolve dizer, não, Deus disse dele, não comereis e não tocareis. Cometemos esses erros todos os dias. Todos os dias é natural que eu e você tomemos decisões certas e decisões erradas. Que façamos coisas certas e façamos coisas erradas. Mas o importante é que nós saibamos avaliar o que estamos fazendo e distinguir o certo do errado. Existem decisões que acontecem comigo e com você que são porque eu estava nervoso e eu acabei respondendo dessa maneira, acabei tomando essa atitude erradamente. Existem circunstâncias que nos deixam tensos e a gente, naquela fobia, naquela agonia, naquela angústia, acabamos dando a resposta errada, tomando a atitude errada. E existem momentos que existem coisas, pessoas, circunstâncias que vêm tentar desviar a mim e a você do propósito. Quando eu ainda estava no início do meu ministério pastoral, isso faz tempo, hein? Muito tempo. Eu e a Vânia fomos fazer um passeio. E nesse passeio tinha um local que tinha um rapaz com uma mesinha e ele estava ali para vender título de clube. Título de clube. E eu e a Vânia passamos pela mesa assim, batido, né? Mas como todo bom vendedor, ele soube chamar a nossa atenção, buscar a gente. E ele veio com toda aquela lábia de vendedor, né? Que você conhece bem, né? Aquela lábia tal, que é importante, que você precisa comprar esse título e tal. E na época ele usou uma analogia de se você tiver uma oportunidade econômica de ficar rico e de repente você vai perder essa oportunidade, esse título é um investimento. Sabe aquele lero, né? E a gente assim, né? Eu e a Vânia de braço cruzado, assim fechados, né? Mas o homem foi forçando. Eu acho que foi mais de uma hora, né, bem? Mais de uma hora, ele conversando com a gente, tentando convencer a gente de que a gente tinha que comprar aquele título daquele clube. Olha só, eu sou pastor, normalmente você vai no clube no final de semana, né? Então, o que eu vou comprar um título de clube se no final de semana é justamente o dia que eu mais estou na igreja? No final, para resumir a história, ele falou para a gente, olha, o preço é tal,
e eu vou fazer um preço especial para vocês. 1/3 do valor. E mais, né? Parece aquelas coisas bem, né? Bem Brasil, né? E mais, esse preço, que já é 1/3 do valor, eu vou dividir para você em 3 cheques. Você pode fazer 3 cheques pré-datados. Um para 30, um para 60 e um para 90 dias. Se você passou por algo semelhante, né? E eu e a Vânia tentando resistir bravamente, no final, ele falou assim, olha, mas qual é a garantia que eu posso desfazer esse negócio? Não, eu vou guardar os cheques aqui comigo. Se você não concordar, você vem semana que vem aqui e eu te devolvo os cheques na sua mão. Eu trabalhava no banco na época, estava estudando para ser pastor, estava começando no meu ministério, mas trabalhava no banco. Eu falei, eu vou dar os cheques. E dei os cheques. Mas sabe quando você dá alguma coisa que você já sente que dei um passo errado? Isso é uma furada. Fui enganado. Eu e a Vânia fomos para casa com o coração pesado. E discutimos em casa, como é que a gente fez isso, por que a gente fez isso e tal. E eu falei assim, bem, tudo bem, ok. A gente tomou um passo errado, não tem problema. Amanhã eu ligo para ele, marco o encontro, pego os cheques de volta e a gente cancela tudo, tá bom? Ela, tá bom, então tá bom, tá certo. E assim fizemos. No dia seguinte eu liguei para o rapaz, ele falou assim, eu já mandei o seu cheque para o escritório central. Está lá no escritório central, na Praça da República. A gente é paulista, em São Paulo, né? Então, na Praça da República, está lá no escritório central. E eu falei, mas você falou que ia guardar o cheque, você não ia mandar para o escritório central. Não, mas eu já foi um valote, sabe como é que é? Eu não posso ficar guardando dinheiro aqui, é perigoso, né? Roubo. E os cheques foram para o escritório central. Ele me passou o endereço e eu fui até o local. Falei no banco, ia chegar mais tarde, fui até o local, não tinha elevador. Aqueles prédios antigos da Praça da República, e tinha que subir pela escada. Subindo pela escada, já tinha aquelas placas, você consegue, você vai vencer. Hoje é o seu dia de você vender, e esse é o seu negócio. Não perca a oportunidade. O cliente está diante de você. Não deixe ele escapar. Faça de tudo para que ele permaneça na mesma visão. E olhando aquelas placas subindo a escada, imagine comigo a gente subindo a escada, e olhando aqui eu falo assim, eu sou esse pato. Eu sou esse idiota aí que está sendo enganado por esse vendedor. Cheguei até o local e o rapaz, né, me deu um chá de cadeira. Fiquei 2 horas sentado esperando para ser atendido. No final de 2 horas, o rapaz me chamou e falou assim, olha, sinto muito, mas os cheques já foram para execução. Opa, peraí, como execução? Não, porque nós não podemos guardar o cheque aqui. Eu falei, não, peraí, para aí. O seu vendedor me fez uma proposta, falou que ia guardar os cheques lá, no final ele mandou para cá, mas a resposta dele é que se eu não concordasse, não iria para a execução. Mas a gente não trabalha assim, já vai para essas empresas que cobra e já utiliza daí o cheque, tudo já foi adiante. Eu voltei para o banco, falei com o pessoal do banco, falei assim, vou sustar os 3 cheques. A minha gerente me chamou e falou, isso, você sabe que você sustando o cheque tem uma responsabilidade. Você tem uma responsabilidade, mas pode sustar o cheque. E eu sustei o cheque, sustei os 3 cheques. Não demorou 15 dias, ele me ligou. O seu cheque voltou. Ele falou assim, vai voltar mesmo, porque eu sustei o cheque. Mas como o senhor fez isso? Você quis me vender uma coisa que não funciona e ainda não queria que eu sustasse o cheque? Está cancelado. Mas o que eu faço com esse cheque? Olha, pega o número do cheque e joga no bicho. Quem sabe você ganha dinheiro com ele, porque dinheiro desse cheque você nunca mais vai ver. Eu não sou idiota, não sou otário e você não vai me enganar mais. Liguei para um advogado, amigo nosso,
E ele disse: pastor, se o senhor quiser, eu vou lá defender o senhor. Não, só quero que você me dê algumas pistas do que eu tenho que fazer. Ah, tá bom. Ele me deu as pistas, eu voltei no escritório. Cheguei nesse escritório central, aí o rapaz já bravo, com raiva de mim, né, me atendendo muito mal. Não, porque isso, porque aquilo outro. E falou assim: vocês induzem as pessoas e estão fraudando as pessoas. Não, porque depois de 10 minutos de conversa, eu usei uma palavra. Eu já falei com o meu advogado. E meu advogado disse que vai vir aqui e vai entrar com um mandato de segurança contra vocês, pelo que vocês estão fazendo, e vai pedir ressarcimento por perdas e danos. Aí o rosto do rapaz mudou. Não, mas calma aí, vamos pensar melhor, vamos conversar melhor, né? O que está acontecendo? O senhor está nervoso? Eu falei: não estou nervoso, eu já falei com o meu advogado e a gente vai fazer isso. Não, mas o senhor assustou o cheque? Sim, eu trabalho no banco. É o banco que eu trabalho, eu sou funcionário desse banco e eu assustei o cheque. Mas tudo respaldado pelo meu advogado. E no final, para arredondar a história, terminar aqui, eles me devolveram o cheque, eles pediram desculpas. Tudo porque eu usei uma palavra importante: advogado. Nós temos um advogado junto ao justo juiz. E esse advogado é Jesus. Jesus advoga a minha e a sua causa. E Ele nos ajuda a nós vencermos as nossas dificuldades, mesmo quando aparecem as serpentes sibilantes, tentando nos enganar e passar a perna na gente. E aí eu vejo a graça de Deus trabalhando comigo e com você a cada dia. É interessante esse texto aqui, porque quando a serpente joga aquele lero no casal, né? Certamente não morrereis. Quando você comer, os seus olhos se abrirão. E é sempre assim, você já percebeu? Sempre a pessoa vem passar para mim, para você, metade da história. Só a parte boa, só a parte bonita, a parte, né, colorida. O texto diz, versículo 7, que quando o casal provou do fruto, diz o texto: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, pelo que cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Quando eles provaram do fruto, diz o texto que foram abertos os olhos de ambos. A palavra que ele usa aqui no hebraico é peiká. Peiká é algo que vem e me surpreende. Peiká é algo que é instantâneo, é assim, imediato, é automático. Quando o casal provou do fruto, abriram seus olhos, mas ao invés de eles enxergarem aquele quadro colorido que a serpente estava tentando vender, né? Eles começaram a ver a realidade nua e crua. As dificuldades que eu e você enfrentamos no nosso dia a dia são as lágrimas que nós derramamos e ninguém vê. São as dores que nós sentimos durante a madrugada e ninguém está sabendo. São as lutas que nós enfrentamos sozinhos e muitas vezes nos sentimos sozinhos mesmo, desamparados. E é isso que aconteceu com o casal aqui. A palavra descreve essa promessa do tentador e instantaneamente esse quadro foi aberto para eles. E o que eles enxergaram? Enxergaram que eles estavam nus, fisicamente, nu emocionalmente, nu espiritualmente. A nudez aqui não é a nudez de que você está tapando a genitália.
Eu ouvi uma vez um pastor pregando sobre esse mesmo texto, ele falava, Adão e Eva não estavam pelados no paraíso. Adão estava de bermuda gospel. Então aí, não é que ele estava pelado lá. A nudez aqui é a nudez de quando nós nos deparamos com os nossos erros. Quando a gente passa a enxergar as nossas fragilidades. A nudez aqui exposta é a nudez que vem trazer o complexo de culpa. E esse complexo de culpa, se nós não trabalharmos corretamente, nós vamos tentar camuflar. E o que fez o casal? Cozeram para si folhas de parreira, né? Folhas de figueira, diz o texto. Fizeram para si aventais. Adão e Eva estão andando um tempão no paraíso pelado. Você acha que o problema era esse? Andar pelado no paraíso? Quando os portugueses chegaram no Brasil, encontrou um monte de homem e de mulher pelado. A índio anda pelado. Qual é o problema? É a nudez? Não. Está aqui. Aqui está o problema. Quando a gente acaba sucumbindo às artimanhas do tentador, tentando a mim e a você nos desviar desse caminho. Então ele joga medo no nosso coração e a culpa. A culpa porque nós começamos a enxergar que fomos enganados, né? Fui enganado, agora é tarde, né? Que é a brincadeira que a gente faz no Brasil, né? E a gente começa a sentir o peso da culpa. São complexos de culpa que acabam se instaurando no meu e no seu coração. Você alguma vez já fez aquela frase, tudo que eu faço dá errado, eu não presto para nada. Já falou isso para você mesmo? Alguma vez você já se olhou no espelho e ficou com raiva de alguma coisa que você fez? Falou assim, poxa, eu só faço besteira mesmo, que burrada que eu fiz. Bem-vindo à realidade, nós todos fazemos besteira todos os dias. E isso é que me encanta na palavra, que ela não vem camuflar e fantasiar nada para mim e para você. Ela vem mostrar para mim e para você a realidade nua e crua. E ao olharmos para essa realidade nua e crua, o que nos ajuda a nós superarmos isso? O texto fala para mim e para você que Adão e Eva tiveram medo de encarar os fatos, medo de encarar a Deus, medo de encarar a própria falha que eles cometeram. Versículo 10, se você manter a sua Bíblia aberta aí para ver se o pastor está pregando direitinho, né? Diz assim, respondeu-lhe o homem, Deus vem pelo meio do jardim, na tardinha, como eu falei na leitura do texto, uma cena nostálgica, né? Podemos imaginar aquele entardecer, aquele crepúsculo, aquela cena romântica, e Deus se aparece, então se faz presente no jardim para falar com a humanidade, falar com Adão, falar com Eva. E o que diz a resposta? Versículo 10. Respondeu-lhe o homem, ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Por quê? Porque estava nu e escondi-me. O que acontece aqui nesse texto? Deus está falando para Adão, Adão, onde você está? Deus sabia onde Adão estava? O que vocês acham? Claro que sabia. Deus onisciente, sabe todas as coisas. Deus sabe aonde você está hoje? Claro, sabe todas as coisas. Deus sabia o que Adão havia feito de errado, Adão e Eva, aqui o primeiro casal? Claro que sabia. Mas então por que Deus pergunta, onde estás? É o chamado do amor.
Apesar da justiça ter que ser cumprida, cumprir-se o protocolo, porque eles erraram, eles falharam, e haveria de ter consequências do erro. Quando você passa o sinal fechado, o sinal vermelho, ninguém te dá tapinha nas costas. Parabéns, Mauro, que bom, hoje já é o 4º sinal fechado que você passou hoje. Que bom, olha, se você chegar a 7 faróis fechados, você vai ganhar um prêmio enorme. Não, ninguém ganha prêmio por fazer coisas erradas. Mas isso que nos chama a atenção, e o que Deus está querendo trabalhar então com o ser humano aqui? Ele está falando que, embora a justiça tenha que cumprir o seu protocolo, ele está mostrando a misericórdia de Deus que trabalha o protocolo. A misericórdia de Deus que dá condução ao processo. A misericórdia de Deus que espera de mim e de você uma contrapartida daquilo que nós fizemos de errado. Quando Deus pergunta para o casal onde você está, Ele está tendo um procedimento aqui de misericórdia. E é o mesmo processo que Ele faz comigo e com você hoje. Quando nós erramos, Ele se aproxima de mim, se aproxima de você, tentando nos ajudar. Qual era a atitude do casal, então, esperada aqui? Primeiro, que eles não precisassem se esconder. Porque eles tiveram medo, eles se esconderam. Você já teve um problema com uma pessoa e de repente você vê essa pessoa na rua. E aí você disfarça, entra numa loja, muda de calçada. Já tiveram essa experiência? Ou vai a alguma festa e se depara lá com uma pessoa que você teve um problema sério, ela te magoou, te feriu, te machucou, e você tenta fugir dela na festa, né? Fica assim, gato e rato, né? Eu vejo essa cena aqui, eu vejo a mesma coisa. Adão e Eva tinham consciência, porque agora estavam nus, e perceberam que eles precisavam encarar a realidade. Mas quem gosta de admitir erros? Quem gosta de reconhecer que está errado? Quem consegue externar isso, dizer para o cônjuge, para o filho, para a filha, para o pai, para a mãe, para um tio, para um amigo, para um colega, olha, eu pisei na bola com você, eu errei e eu te peço perdão. Para nós humanos parece que a gente está sendo diminuído, verdade? Parece que a gente não pode fazer isso. Você pode fazer isso, Mauro? Nossa, que vergonha, eu vou passar fazendo isso. E aí vem aquela coisa, o medo, a culpa, a vergonha de admitir os erros, de enfrentar a realidade. Mas eu falei nisso que o maior desafio nos dias de hoje é nós sermos cristãos, seguirmos a Jesus. E você concordou comigo? Pois esse é o nosso desafio. Reconhecermos os nossos erros. Reconhecermos que nós temos que mudar todos os dias. Eu tenho que mudar todos os dias. A gente às vezes olha no espelho e só vê a parte boa, né? Olha só como eu estou bonitão, né? Olha a cor dos meus olhos, né? Não dá nem para falar da forma física, porque a gente está meio gordinho, né? Mas a dificuldade de conhecer os erros, ela é presente. Quando Deus pergunta para o casal onde estás, não é que Deus não saiba onde o casal estava, é para que o casal saiba onde ele está. Quando Deus pergunta para mim e para você onde você está, não é que Deus não sabe onde eu e você estamos. É porque Ele quer que eu e você saibamos aonde nós estamos, na canoa furada que nós embarcamos, no título do clube que nós compramos. E é esse o momento de amadurecermos e crescermos em Deus.
Por isso que é um fascinante projeto seguir a Jesus. Seguir a Jesus é um fascinante projeto porque é um Deus que vem ao seu encontro para nos abraçar, para nos acolher e para nos fortalecer em meio às dificuldades. Por último, para encerrar aqui, a gente leu até o versículo 12, né? Versículo 12 diz: ao que respondeu o homem, a mulher que me destes por companheira, deu-me a árvore e eu comi. Eu já vi muita gente machista falando o problema, pastor, foi a mulher. Até que a piadinha machista, né? Por que Deus criou o homem primeiro e não a mulher primeiro? Porque se ele criasse a mulher, ela ia dar tanto palpite da criação que não ia terminar nunca a criação, né? E aí vem os machistas de plantão falando: está vendo, pastor? Você viu, o problema é da mulher, né? E aí está aqui Adão transferindo a sua culpa. A mulher que tu me deste me deu do fruto da árvore e eu comi. O que Adão está fazendo nesse momento? Deus espera de Adão aqui uma atitude madura, uma atitude coerente. Qual deveria ser a atitude de Adão nesse momento? Olha, Deus, pisei na bola. Errei mesmo, não devia ter feito o Senhor bem que falou. O Senhor falou: não come da árvore do jardim, do conhecimento do bem e do mal. O dia que você comer, você vai morrer. Pois é, eu comi, rapaz, me deu uma ziquezira isso. Rapaz, me deu uns tribuliços aqui, né? Passei mal, rapaz. Nossa, que negócio ruim, cara. Né? Mas deu assim, né? Um friozinho interessante aqui. Isso é perigoso. Isso é meio, sabe, a gente se sente meio drogado. Esse negócio é complicado aqui, cara. E aí, provavelmente ele diria assim: olha, Deus, vou te enganar não, Deus, mas se me derem de novo, eu vou comer de novo. Se me derem de novo, eu vou comer de novo. Porque eu já provei o que é estar nu. E esse é o grande desafio nosso, de cada dia. Mas Adão não faz isso. Eu falo aqui do que seria o esperado, mas não é a realidade, né? Uma coisa é teoria, outra coisa é a prática, né? E o que Adão fala? A mulher que tu me deste, já transferiu para a mulher, né? Não sou eu o culpado, foi a mulher. Né? Tem que transferir para alguém tem que ser culpado, menos eu. Né? Alguém é culpado, então é o problema, é porque choveu, é a vizinha, é o tio, é o parente, né? Sempre é o outro que é o culpado. A transferência aqui, e a gente faz isso todos os dias, né? Ah, mas eu passei o sinal fechado porque estava vindo o amarelo, e aí eu queria aproveitar o ensejo e dar uma aceleradinha, né? E aí passei o sinal fechado. Sempre tem uma desculpa, né? Quando é o outro que está fazendo mal contra mim, contra você, a gente quer justiça. Mas quando nós estamos fazendo alguma coisa errada, tem uma desculpa. E aí entra a transferência. E olha só como isso é complicado, porque diz: a mulher que tu me deste. Sacou? Ele transfere para a mulher o problema e ainda joga a culpa para quem? Para Deus. Foi tu que me deste. Ó, o Senhor me deu esse pacote aqui, ó, veio com defeito. A mulher que tu me deste, olha, foi ela que me levou a pecar. Eu estava bem aqui no paraíso, olha, vivia assim de boa, toda tarde ia pegar umas ondas depois, assim, tal, comia manga o dia inteiro, estava muito feliz. Aí o Senhor me deu essa mulher aí, ó, a mulher que tu me destes, me deu e eu comi. Agora a culpa é de Deus. Quanta gente hoje deixou de acreditar em Deus
porque está transferindo as suas culpas para Deus. Já ouviu aquela frase? Se Deus existisse, não havia tanta injustiça no mundo. Mas Ele mesmo é injusto. Se Deus existisse, não tinha tanta gente enganando o outro. Mas Ele mesmo engana. Se Deus existisse, não havia tanta guerra. Mas se Ele permitir, Ele vai, pega em arma e vai para a guerra também. Então, onde está o problema? Será que estão nas folhas de figueira? Tem muita gente hoje em dia que está se cobrindo de folha de figueira até hoje. Tem que usar a camisa de marca. Tem que usar a calça que está na moda. Tem que usar aquele sapato, né, que é o sapato, que é o top do momento. São folhas de figueira. Porque quando ele sai vestido dessa forma, todo mundo olha e fala, ó, fulano é importante. Fulano é rico. Fulano, há alguns no Brasil chamam até de doutor, né? Já viu aquela história? Eu fui passar um tempo no Nordeste do Brasil e me chamavam de doutor. Para tudo, mas eu não sou médico, né? Não me chame de doutor, eu não sou médico. São folhas de figueira que as pessoas até hoje estão ainda se tapando com folhas de figueira. Quando a gente vai para a praia e está de pé descalço na areia, aí não tem mais folha de figueira para tapar, né? E aí que a gente começa a ver a realidade de como nós somos. Esse texto vem mostrar para mim e para você essa realidade e como nós devemos lidar com essa realidade. Seguir a Jesus é dizer não para as oportunidades que aparecem diante de mim e de você. Como diria Roberto Carlos, né? Não é tudo que eu gosto que é ilegal, imoral ou engorda. Tem que começar a equilibrar essa lista aí, né? Seguir a Jesus nos dias de hoje é ter clareza de quando eu erro, eu reconheço o meu erro. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Não é isso que diz a palavra? E por que eu fico achando que eu sou menos pecador do que o outro? Jesus falou isso. E ele não tirou a pedra de ninguém. Mas a gente às vezes gosta de pegar uma pedrinha e jogar nos outros, né? Porque enquanto o outro está sendo apedrejado, esquecem de mim, dos meus erros, das minhas falhas, né? Então, gente que ao invés de reconhecer o erro, se defende xingando, gritando, esbravejando, acusando o outro. E isso é atirar pedras. Esse texto vem falar para mim e para você desse diálogo que acontece todo dia. Pastor, o senhor acredita em Gênesis? Eu acredito. Acredito nessa visão aqui que eu acabei de falar para vocês. De um Deus que vem, conversa comigo, com você, no nosso dia a dia, que se enquadra na nossa realidade do século XXI em Genebra hoje, que trabalha com as minhas e as suas limitações, que vem desafiar a mim e a você. Passamos por testes? Sim, somos testados todos os dias. Alguns a gente passa e outros a gente fica. A gente bomba, tem que repetir o teste, tem que aprender de novo. E essa é a vida. Mas sabe o que me chama a atenção nesse texto, para encerrar e concluirmos? O versículo 8 diz: a voz do Senhor Deus passeava pela viração do dia. Essa voz, a voz do amor, a voz do carinho, a voz que não precisa me acusar. Ele sabe que eu estou errado. Deus não fez a mim e a você? Ele não sabe dos meus e dos seus erros? Claro que Ele sabe. Ele não sabe quando a gente fala uma coisa e faz outra? Claro que Ele sabe. Ele não sabe quando a gente pensa em uma coisa e faz outra? Claro que Ele sabe. Mas Ele me acusa? Ele acusa você? Não.
A voz que acontecia pela viração do dia, nesse crepúsculo aqui, não era para o homem, para a mulher se esconder, é para sair e receber a misericórdia de um Deus que é sempre presente na minha e na sua caminhada. É permitir que esse advogado que nós temos, diz a palavra, à direita de Deus Pai, o justo juiz, que advoga a minha e a sua causa todos os dias, permitir que Jesus então advogue a minha causa, lembrando da minha história no título do clube. Quando eu usei a palavra mágica, advogado e mandato de segurança, pronto, se resolveram todos os problemas. Pois eu queria dizer para vocês que Jesus é o nosso perfeito advogado. Nunca perdeu uma causa. Nunca considerou uma causa perdida. Por mais problemas que eu e você tenhamos, Ele nunca vai desistir de mim e de você. Ele sempre vai se apresentar, como diz o texto, e tentar buscar a mim e a você. Aonde você está? Eu queria que você pensasse nessa palavra essa noite e você respondesse para Deus. Aonde você está? Como você está hoje? Quais as coisas que você está tentando tapar aí com folhas de parreira, de figueira, fazer avental, esconder a nudez? Precisa mesmo fazer isso diante de Deus? Ou seria melhor reconhecer, abrir os lábios e pedir socorro? Errei, preciso de ajuda, caí no buraco e para sair eu preciso da sua mão. Quero convidar você a fechar os seus olhos, abrir o seu coração e pedir a Deus: Deus, eu preciso sair do buraco.